Olá, meu nome é Edna Schulze, sou a filha do alfaiate, professora de mulagem, modelagem e costura, e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos para você que quer aprender a costurar. A minha história com costura começou aos 9 anos. Meu pai já era alfaiate, já tinha um ateliê de alfaiataria e eu ficava lá no ateliê dele porque ele cuidava de mim no período em que minha mãe trabalhava e eu ficava no ateliê dele e quando ele não estava na máquina, eu pegava pedaços de retalho e brincava com a máquina industrial dele. Ou seja, eu aprendi a costurar na máquina industrial. Alguns anos depois, quando eu já tinha, então, trabalhei com ele até os 25 anos e aos 25 anos eu fui trabalhar no meu primeiro emprego registrada, né, CLT. E sabe de que foi? Costureira. Isso mesmo, eu fui costureira durante o período de 1 ano de máquina de reta na Malhas Malve. Não sei se você conhece, é uma empresa aí nacional que faz peças, o foco principal é malha, mas tem também peças de tecido plano. Eu trabalhei 1 ano como costureira e logo após eu já fui promovida a líder de costura. Atualmente eu trabalho como modelista em uma das maiores empresas têxteis do país, mas como nessa empresa em que eu iniciei, nós ensinávamos, depois de um tempo eu passei a ensinar a costura para pessoas que nunca costuraram na vida, eu resolvi fazer essa série de vídeos para você que quer aprender a costurar, que comprou uma máquina, mas está com medo e não sabe como. Então eu vou dar umas dicas preciosas para você nesse momento. Como eu disse para vocês, eu comecei a costurar numa máquina industrial e da industrial eu passei para a doméstica agora por conta de morar em um apartamento e querer uma máquina mais silenciosa. Eu confesso para vocês que eu tinha bastante preconceito com a máquina doméstica, mas você consegue, administrando bem, sabendo como mexer, fazer muitas peças bacanas com ela também. Mas as dicas que eu vou dar para vocês é tanto você que quer iniciar na máquina industrial, como você que tem uma máquina doméstica em casa. Então a primeira dica é a seguinte: quando você compra uma máquina doméstica, por exemplo, essas máquinas elas já têm os vídeos, tutoriais do ponto e como mexer, como passar a linha. A empresa fornece isso, hoje já tem no YouTube. Então é muito bacana você saber como funciona cada marca de máquina, a máquina no caso que você está trabalhando, ok? Essa que eu tenho é uma Ciruba e eu, na verdade, comprei essa doméstica aqui porque ela é mais parecida para mim que uma máquina industrial. E por quê? Quando eu abro esse suporte dela, ela possui a carretilha e ela possui a caixa de bobina igual uma máquina industrial. Então, esse foi um dos motivos por eu ter adquirido essa máquina. Então, o encaixe dela, ela tem um encaixe com a caixa de bobina, fazendo com que a costura dela, a forma de eu manusear seja mais firme, bem parecida com uma máquina industrial, ok? Mas sobre máquinas industrial, a diferença entre máquina industrial e máquina doméstica, eu vou falar numa próxima aula. Mas o que você precisa entender, em uma máquina, por exemplo, a doméstica, ela possui uns pontos que fazem os trabalhados, umas linhas diferenciadas, decorativas. E no meu caso dessa máquina Ciruba, cada letra dessa equivale a um tipo de desenho que a máquina faz, ok? Mas o mais importante quando você senta numa máquina para costurar é você decorar a passagem de fio da máquina. Isso era algo que nós enfatizávamos muito com as costureiras onde eu trabalhava, porque se você sabe como passar a linha na máquina, você não se enrola mais, porque quando ela arrebenta, e no início, quando você está aprendendo a costurar, acontece muito de arrebentar, você sabe aonde é a passagem do fio. No caso dessa máquina, até tem um desenho aqui, ó, isso hoje é muito prático, mas pode ter máquinas que não tenha, então é muito importante você saber aonde está passando a passagem do fio na máquina, ok? Uma outra coisa muito importante, que às vezes a máquina está falhando, a pessoa não sabe o porquê,
é a posição da agulha, tá? Porque a agulha, ela possui o lado que eu digo que é mais gordinho, que fica... Você não vai conseguir ver aqui no vídeo, mas se você pegar a agulha da sua máquina, tem um lado, a parte traseira da agulha aqui, ó, ela é mais gordinha. E a parte da frente, ela é lisa. Você tem que saber como está posicionado essa agulha na sua máquina. Essa parte mais gordinha da agulha vai sempre para trás, tá? E a parte lisinha para frente. É como se fosse um bumbumzinho mesmo. Bumbumzinho? É, bumbumzinho fica para trás, tá? Nesse caso dessa máquina doméstica é assim. Na máquina industrial, a parte da cava, que é o bumbumzinho da agulha, é direcionada para o lado direito. Então você precisa observar quando a sua máquina chegar, qual a direção da cava, que é essa saliência que tem aqui na agulha, que nós vamos chamar de bumbumzinho. Essa parte aqui da cava da agulha, ela vai estar direcionada na sua máquina. Nas primeiras vezes que você costurar, vai ser comum quebrar a agulha. Uma outra coisa muito importante também, na agulha, você tem a informação, nessa parte aqui, você tem a informação do número da agulha e a marca da agulha quando você precisar comprar mais. É nessa parte da agulha que você tem as informações de como comprar mais agulha para a sua máquina. Se você estiver começando a costurar em uma máquina industrial e você tem o cabelo comprido, eu sugiro de você trabalhar sempre com o cabelo amarrado, tá? Por questão de segurança. E a posição do seu pé na máquina também deve ser de uma forma que ele fique firme sobre o pedal. Vou lhe mostrar agora a posição do pé no calcador. Sempre que você utilizar a sua máquina, trabalhe com calçado no pé, de preferência fechado, tá? O que é importante, as máquinas são colocadas na tomada e tem a questão da eletricidade. Então, um calçado emborrachado para sua segurança é muito importante. Nunca trabalhe na máquina com o pé descalço. Quando necessitar fazer a troca da agulha, desligue a máquina e troque a agulha. Não deixe a máquina ligada, porque no caso da máquina doméstica você tem uma opção aqui de conseguir travar para a agulha não descer. Mas se a sua máquina não tiver essa opção, sem querer você pode apertar no acelerador sem querer e causar um acidente. Agora no próximo vídeo você vai ver como começar a costurar e dominar a costura.